O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham de suas casas, celebramos com toda a igreja a festa dos santos arcanjos, a festa de São Rafael, São Gabriel, São Miguel, os arcanjos de Deus. Na verdade, essa festa, durante muitos séculos, era celebrada apenas a festa de São Miguel. Por isso que se criou o costume da quaresma de São Miguel, porque antes celebrava-se a festa de São Miguel. Hoje, os outros arcanjos eram celebrados em outros dias. Depois, a igreja convencionou essa data para essa categoria, os santos arcanjos. Mas por que nós celebramos São Rafael, São Miguel, São Gabriel e todas as legiões celestes? Por que nós celebramos os anjos? Quem são essas criaturas? Quem são os anjos? Por que eles foram criados? Para que eles servem? Como é a atuação dos anjos na vida da igreja e na nossa vida? Então vamos entender um pouco isso, porque isso faz parte da nossa devoção e faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Os anjos fazem parte do plano de Deus. Então veja bem, tudo que existe foi criado por Deus. Nós vivemos no mundo das criaturas. Só Deus é um ser não criado. Todas as outras coisas que existem são seres criados. Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, Deus criou. Então nós vivemos no mundo das criaturas, o mundo criado por Deus. Só que Deus criou as coisas de duas formas. Deus criou o mundo de duas categorias, em duas categorias. Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. Existem as criaturas visíveis e as criaturas invisíveis. As criaturas visíveis, o mundo visível é esse que nós estamos aqui. Os seres humanos, a natureza, os animais, todas as coisas que são visíveis. Faz parte do mundo visível criado por Deus. Mas existe um mundo invisível
criado por Deus, que por sinal foi criado antes que o mundo visível. O mundo invisível foi criado primeiro, muito primeiro. Depois Deus criou o mundo visível. E nessa categoria do mundo invisível estão os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são seres invisíveis criados por Deus. Para que Deus criou os anjos? Por que Deus criou os anjos? Como que eles são? Então, como já disse, os anjos são criaturas de Deus para o seu louvor, para o cuidado da própria criação. Deus criou os anjos para o seu próprio louvor, porque existem anjos que são destinados ou têm a função apenas de louvar e adorar a Deus. Tem anjos que existem e vivem na presença de Deus somente com a função de adorá-lo. E tem outros anjos que têm outras funções. Nós vamos entender daqui a pouco. Então esses seres foram criados por Deus para uma missão. A propósito, a palavra anjo significa isso, aquele que tem uma missão. Ele foi criado para levar uma mensagem, fazer uma missão. Eles dizem mais da função que têm do que daquilo que eles mesmos são. Os anjos não existem para si mesmos, eles existem para a função para a qual foram criados. Os anjos são seres eternos, ou seja, os anjos não morrem. Os anjos não têm um tempo de existência como nós temos aqui na Terra, como a planta tem. Planta é um ser mortal. Eu sou um ser mortal. Os anjos não. Os anjos são eternos. Os anjos não morrem. Os anjos também são seres totalmente e essencialmente espirituais. Ou seja, os anjos não têm corpo, não têm sexo. Os anjos são puro espírito. Aí você diz assim, e os anjos que aparecem, os anjinhos que a gente vê pintados nas imagens, como se fossem bebês gordinhos, né? Geralmente os anjos pintados nas imagens são uns bebês gordinhos, né? Veja, os anjos em si mesmos, eles não têm corpo. Eles são espírito puro. Só que por permissão divina, por concessão divina, quando os anjos aparecem neste mundo para uma missão, aí eles assumem um corpo. Assumem um corpo por quê? Porque, naturalmente, para os anjos aparecerem neste mundo e executarem uma missão determinada por Deus, logicamente, eles precisam assumir uma forma corpórea para que os homens desta terra possam entender qual é a missão que Deus tem preparado. Então, para atuar no mundo dos homens, ele assume uma forma humana. Mas só por concessão divina, só por permissão de Deus, por algum momento para executar a missão, depois o anjo volta à sua realidade normal. Eles não têm corpo. Veja, para isso nós entendemos o que aconteceu, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Tobias, a missão da vida de Tobias, Deus envia o anjo Rafael. O anjo Rafael tomou forma humana, acompanhou Tobias, viveu uma missão, exerceu uma missão que Deus lhe deu. Aparece lá no Antigo Testamento. O anjo Gabriel, que também foi enviado por Deus para executar uma missão, toma uma forma e aparece para a Virgem Maria. Tomou uma forma. E a Sagrada Escritura fala também das aparições do anjo Miguel.
Aliás, fala muitas vezes sobre o anjo Miguel, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então os anjos assumem um corpo, uma forma, para executar uma missão para a qual Deus os criou. Mas eles não têm corpo, eles são seres espirituais. E existem para quê? Existem ou para adorar a Deus, ou para cuidar do mundo, ou para cuidar das pessoas. Deus criou os anjos para isso, para adorá-lo, para cuidar do cosmos, para cuidar da organização, da ordem do mundo e para cuidar das pessoas. Vocês sabem que cada um de nós tem um anjo da guarda. Deus nos deu um anjo. A cada um de nós Deus deu um anjo. E esses seres, eles existem em categorias, em hierarquias. Existem coros. Então a tradição mística da igreja, ela separou, ela dividiu, ela organizou de acordo com a Sagrada Escritura. A Bíblia fala muito sobre os anjos. A Bíblia fala muito, em muitas partes da Bíblia, em vários livros da Bíblia, aparecem os anjos nas suas diversas categorias. E a tradição mística da igreja dividiu esses anjos. Então, a igreja crê que os anjos, eles são mais ou menos formados em 9 coros. Existem, segundo a tradição, 9 coros dos anjos. E esses coros são divididos em 3 hierarquias. Primeira hierarquia, a mais alta hierarquia dos anjos. A segunda, que é uma hierarquia que se remete ao cuidado do mundo, e uma terceira, que é a que se remete ao nosso cuidado. Então os anjos da primeira hierarquia, os 3 primeiros coros dos anjos, eles não têm contato com os seres humanos, eles não têm contato com a criação, eles existem somente para adorar a Deus. Os 3 primeiros coros dos anjos, os mais altos, os serafins, os querubins e os tronos. Essas 3 primeiras categorias, os 3 primeiros coros, existem somente para adorar a Deus. Existem somente para contemplar a beleza de Deus. Existem somente para estar lá, diante de Deus, adorando e servindo. Foram criados por Deus para isso. É por isso que nós, seres humanos, devemos nos espelhar nos anjos. Porque nós também fomos criados para a glória de Deus. Nós também fomos criados para adorar a Deus. Claro que nós somos muito inferiores aos anjos. Nós somos muito, em termos de criatura, nós somos inferiores aos anjos. Mas nós também fomos criados para adorar a Deus. Então os anjos nos ajudam com o seu exemplo a adorar o Senhor. Adorar o Senhor, que é a nossa vida. Dar glória a Deus com a nossa vida. Assim como eles dão glória a Deus com a sua existência, a nossa vocação é essa. Com a nossa vida glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso. Depois vem o segundo coro, a segunda classe dos anjos, a segunda hierarquia, que são as dominações, as virtudes e as potestades. Então, as dominações, virtudes e potestades são uma segunda classe, são uma segunda hierarquia dos anjos. Essa segunda hierarquia existe para quê? Para a organização do cosmos. Então, nós acreditamos, a igreja crê que Deus criou essa classe de anjos para quê? Eles também não têm direto contato com os seres humanos. Mas é como se fosse uma classe intermediária, como aqueles que recebem a mensagem dos anjos superiores,
transmitem aos anjos inferiores, que é o terceiro coro, para que a mensagem seja transmitida aos seres humanos. E depois nós temos a terceira e última classe, né? Terceira hierarquia, que são as divindades, os arcanjos e os anjos. Então esses três últimos coros são aqueles anjos que têm direto contato conosco, que recebem a mensagem de Deus e vêm ao nosso encontro. É o que está na Sagrada Escritura. Esses anjos são mais próximos de nós. É aí que entra a classe dos nossos anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado. É aí que entram os arcanjos, que revelam a mensagem de Deus. É por isso que nós devemos ter mais amor e devoção aos anjos. Você já parou para pensar no seu anjo da guarda? Você já rezou para o seu anjo da guarda? Você já pediu a proteção do seu anjo da guarda? Isso é uma coisa que nós nem sempre damos atenção. Mas Deus criou os anjos para nos ajudar. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Por isso que nós devemos rezar sempre aquela oraçãozinha tão simples, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, rezar aquela oração do anjo da guarda. Existe essa hierarquia organizada, criada por Deus para o serviço do céu e o serviço da terra. Só que aí tem uma coisa interessante que a gente não pode deixar de falar. Assim como existem os anjos bons, existem também os anjos maus. Assim como existem todas essas categorias de dominações, de potestades, de príncipes, dos anjos bons, existem dos anjos maus. Porque a fé da igreja, a tradição da igreja crê no seguinte, e é o que nós escutamos na primeira leitura de hoje. A primeira leitura fala de quê? Do Apocalipse. A leitura do Apocalipse fala de quê? Da queda. A queda dos anjos. Como que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Nós não sabemos. O que a igreja crê é o seguinte: Deus criou os seres invisíveis, o mundo invisível, como eu já falei, antes de criar qualquer outra coisa. Primeiro existia o mundo invisível. E todos os anjos criados por Deus, espíritos perfeitos, Deus os fez. Aqui está uma grande curiosidade, meus irmãos. Deus os criou dotados de liberdade. Assim como nós. Assim como Deus depois criou o homem à sua imagem e semelhança, dotado de liberdade, quando Deus criou os anjos, também os criou dotados de liberdade. Os anjos, embora perfeitos e totalmente espirituais, não corporais, eram livres. Tinham liberdade para pensar, para decidir. E é da opinião de muitos teólogos de que em um certo momento da existência, nós não podemos pensar a existência aqui enquanto tempo, mas eternidade, é algo que foge da nossa razão humana, porque em Deus não há tempo. No mundo espiritual, no mundo invisível não existe tempo, horas, como existe no nosso. Mas Deus teria pedido uma prova de amor. Como que uma prova de amor aos anjos? E os anjos, os que adoravam a Deus, os que serviam a Deus, decidiram-se por amar a Deus, mesmo os que não viam, porque essas classes de anjos, alguns veem a Deus, outros não veem a Deus, são divididos, como eu já falei. Houve um anjo que se revoltou. Um anjo criado por Deus, assim como os outros, perfeitamente belo, e pela sua beleza e pela sua categoria,
que certamente potestade, né? Ele certamente era uma potestade. Jesus inclusive chama ele o príncipe dos demônios, né? Chama Satanás de príncipe dos demônios. Então ele estava nessa categoria alta. E por ser perfeitamente belo, pela sua beleza e pela sua capacidade de lutar, o anjo de luz revoltou-se no céu. Por quê? Porque queria estar no lugar de Deus. A inveja, a soberba, fez com que esse anjo se revoltasse contra Deus. E segundo a tradição, além de se revoltar contra Deus, ele fez com que outros, pelo menos uma terça parte, diz a Escritura, dos anjos, também se revoltassem contra Deus. E o Apocalipse conta, a palavra de Deus conta, que houve uma batalha no céu. Como que foi essa batalha? Se anjo não, eu acabei de dizer que não tem corpo, por exemplo. Se eles não têm corpo, um não pode ferir o outro, não pode lutar um contra o outro. Essa batalha, meus irmãos, foi no sentido da orientação da vontade. A batalha no céu foi no sentido da orientação da vontade. Ou seja, o anjo principal, revoltado contra Deus, começou a convencer os outros anjos a mudar a vontade de adorar a Deus para revoltar-se contra Deus. E como já falei, a Sagrada Escritura diz que pelo menos uma terça parte dos anjos se revoltou contra Deus. E esses anjos foram expulsos do céu, foram jogados para a terra. Está lá, a leitura que nós acabamos de ouvir. Também a Bíblia fala em outros momentos, né? Das batalhas de Miguel, dos anjos revoltados. Já no Antigo Testamento fala. Porque tudo isso aconteceu bem antes da criação do mundo. Veja, no livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje, diz assim: o dragão, a antiga serpente, é o principal desencadeador de toda essa confusão. Quem é esse dragão do Apocalipse, que é a antiga serpente lá do começo? Claro que é Satanás. E ele varreu uma terça parte dos anjos do céu. E esses anjos foram jogados para a terra. São anjos revoltosos. Com isso, a fé da igreja acredita que Deus voltou sua face para os anjos que decidiram ficar do lado de Deus. E virou as costas para os anjos revoltosos. Com isso, o ódio tornou-se eterno e o amor também tornou-se eterno. Então, os anjos que se rebelaram já não podem mais voltar atrás e mudar de opinião, assim como os que ficaram também já não podem mais voltar atrás e mudar de opinião. É como se Deus tivesse decidido: agora não há mais liberdade entre vocês. É como se Deus tivesse tirado a liberdade dos anjos. Os que se revoltaram não podem mais se arrepender. E os que permaneceram na adoração diante de Deus também já não voltam mais atrás. Depois é que Deus criou o homem. E nós existimos, meus irmãos, como se fôssemos os anjos. Criados por Deus, com plena liberdade. Uns são mais adoradores, outros são mais revoltados. Assim somos nós também. Um dia Deus vai nos tirar nossa liberdade. Um dia nossa liberdade chegará ao fim. Quando? Que dia é esse? No dia da nossa morte. No dia da nossa morte, a nossa liberdade será cortada. Se decidimos adorar o Senhor para sempre isso acontecerá. Se não decidimos, o que decidirmos o contrário também será para sempre. Assim como o céu é eterno, o céu dos anjos é eterno. Da mesma forma, o inferno dos anjos também é eterno. Com tudo isso,
Tudo isso que estou falando para vocês é para fomentar o quê? A doutrina da igreja. Isso está no catecismo, isso está na Sagrada Escritura, é a fé da igreja. A fé compreendida, a fé entendida. Fala-se muito na Sagrada Escritura sobre os anjos. Tudo que nós estamos dizendo aqui são expressões tiradas da Sagrada Escritura. A igreja foi estudando a Bíblia, vendo tudo que fala e foi condensando a doutrina dos anjos. Por último, eu gostaria de voltar ao que eu falei sobre os anjos, os nossos anjos da guarda. Desde sempre Deus nos deu um anjo para cuidar de nós, para nos ajudar. Converse com seu anjo da guarda. Aprenda a conversar com ele. Aprenda a rezar para o seu anjo da guarda. Invocá-lo, rezar com ele, pedir a sua proteção, pedir a sua ajuda. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo. Satanás e os seus anjos, eles não ficam parados. Eles não esperam. Eles vão atrás do ser humano. Eles cutucam. Eles vão atrás. O nosso anjo da guarda, não. O nosso anjo da guarda fica... se a gente não der atividade ao nosso anjo da guarda, ele fica meio que ocioso. Entende? Nós temos que atribuir trabalho ao nosso anjo da guarda. Ele foi criado por Deus para estar à nossa disposição. Mas nós temos a autoridade de rezar ao nosso anjo da guarda e dar atividades para ele. Conversar com o anjo da guarda e dizer: eu te peço para fazer isso, para cuidar disso, para me acompanhar a tal lugar. Entende? Peçamos isso a Deus. A graça da intimidade com o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda é aquele que Deus colocou para nos servir, para nos proteger, para nos auxiliar, para estar conosco. E hoje celebramos essa festa. Por quê? Porque a igreja quer que a gente acredite na doutrina dos anjos e acredite nos anjos como criaturas divinas, santas. Eles são santos, viu? Os anjos são santos. Não são criaturas pecadoras, não. São santos. Embora dotados de vontade, mas por serem seres espirituais, do plano espiritual, do mundo não físico, eles são santos. Estão perto de Deus e existem para nos ajudar. Por isso, meus irmãos, reafirmo o que já falei. Peçamos a intercessão dos anjos. E a nossa vida humana é uma grande batalha. Para as batalhas da vida, invoquemos São Miguel Arcanjo. Invoquemos os anjos de Deus para que eles nos ajudem, intercedam por nós na batalha da vida. E esses poderosos arcanjos nos ajudem no combate contra o mal que está espalhado no mundo. Os anjos de Satanás estão soltos no mundo, espalhados no mundo. São Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, as potestades, as dominações, as virtudes. Porque eles também estão na mesma hierarquia. Anjos de todas as hierarquias também caíram, são decaídos. Então, é contra seres poderosos que nós batalhamos. Mas o que é que eles podem contra nós? Eles podem até um certo limite. Existe a influência, a força do mal sobre a nossa vida, mas também existe a graça de Deus sobre nós. Deus permite que os anjos do mal nos tentem? Permite. Deus permite. Há uma concessão divina.
Mas Deus não permite que eles nos tentem acima das nossas forças. Entende? Existe uma força de Deus em nós, chama-se graça. A graça de Deus está em nós, ela nos auxilia. Então é como se fosse uma batalha. A influência do mal espalhado no ar incide sobre nós, mas ao mesmo tempo vem a graça de Deus sobre nós. Então essa tentação dos anjos do mal, elas têm força, mas não mais do que a força da graça. Então Deus nunca permitirá que nós sejamos tentados acima de nossas forças. Por isso que toda tentação é possível de ser vencida. Por quê? Porque Deus não permite que a tentação seja maior do que a força da graça que está em nós. Porque os anjos, eles não são oniscientes, onipotentes. Só Deus é onipotente. Nem os anjos bons, nem os anjos maus. Nem os anjos de Deus, nem os anjos de Satanás. Não são onipotentes, ou seja, não pode tudo, todas as coisas. Só Deus pode todas as coisas. Só Deus pode todas as coisas. E os anjos, tanto os anjos bons como os maus, eles não são oniscientes, eles não sabem de tudo. Por isso os anjos maus, como é que eles querem nos derrubar? Eles ficam de olho em nós. Por isso que a gente diz, costumeiramente a gente diz, olha, cuidado para não dar brecha para o inimigo. Né? Por quê? Porque os anjos maus, eles ficam, de olho em nós. Eles nos olham, eles olham o nosso comportamento. Eles não sabem o que a gente pensa. Satanás não sabe o que a gente pensa. Ele não é onisciente. Satanás não sabe o que a gente pensa. Mas ele fica olhando o nosso comportamento. Então, pelo nosso comportamento, ele descobre nossas fraquezas. Pelo nosso comportamento, ele sabe o que é que nos derruba fácil. Porque ele fica de olho. É por isso que a gente tem que vigiar. É por isso que a gente tem que ser atento. É por isso que a gente tem que ter cuidado. E pedir sempre o auxílio da graça e o auxílio dos santos anjos. Os anjos da guarda que Deus nos deu. E a vida é um combate. A vida é uma batalha. E tudo isso só terá fim quando nós estivermos no céu. E como disse o Evangelho de hoje, vermos os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Que maravilha! Que belo, que beleza é o céu, ornado de anjos para adorar a Deus. Quando nós chegarmos, com a graça do Senhor, também faremos parte desses coros para louvar e adorar o nosso Deus verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.